Oi, hoje eu vou falar um pouco sobre ancoragem. A ancoragem às vezes é feita conscientemente, né, para fazer trabalhos, para fazer eh, proteção também, e outras vezes é feita inconscientemente. Então a pessoa nem percebe o quanto que ela acaba fazendo e quanto que isso pode ser prejudicial para ela. Eu sou Lincoln Watmaran e esse é o canal Já Pensou, um canal sobre terapias e reflexões. O que que seria ancoragem para quem não conhece, ou talvez a pessoa conheça, mas não use esse termo, né? Eu estou usando ancoragem aqui, é como você colocar a intenção, né? Em algum objeto, colocar um propósito. E toda vez que você mexe, usa aquele objeto, você traz aquela intenção, aquele propósito no uso dela. Então pode ser qualquer coisa, né? No caso de trabalhos energéticos, às vezes você pode usar algum objeto para trazer mais centramento, para poder fazer uma proteção energética sua. Você pode colocar também uma intenção para um tipo determinado de trabalho. Então, quando você se conecta àquele objeto, você tem uma conexão muito mais rápida e muito mais forte para trabalhar aquele tipo de assunto. Então, mesmo os talismãs, né, também só não deixam de ser uma coragem que a gente faz de energética, né? Então, mesmo sendo a mesma pedra, né, o mesmo tipo de o mesmo objeto, dependendo de quem que é o dono, ele pode ter um pouco de variação quanto ao uso, né? Porque a energia, ela é, mesmo da pedra, acaba sendo muito, como se diz, ampla, né? Ela pode ter vários usos, apesar de ter uma certa funcionalidade ou ter um certo direcionamento já pela energia da pedra. Ainda assim, você consegue fazer trabalhos um pouco diferentes que sejam relativos ao mesmo tipo de energia. Um exemplo disso, por exemplo, eu conheci duas pessoas que usavam o mesmo tipo de tarô, né? E emprestavam às vezes para você tirar uma carta. Só que, por exemplo, uma dessas pessoas, para mim, ela fazia uma leitura muito de qual era o meu estado, né? Então, como que a pessoa que estava à frente dela, que tirava a carta, como que ela estava. O dessa outra pessoa era o mesmo baralho, né? O mesmo tipo de baralho, só que para mim ele saía muito mais as respostas a uma pergunta que eu estava tendo. Então, isso vinha do quê? Do que ela usa o baralho, né? Quanto mais você usa, quanto mais você faz o mesmo tipo de pergunta, você vai ancorando essa energia nas cartas, né? Você pode fazer um trabalho para iniciar, né, por assim se dizer, para colocar esse propósito diretamente nas cartas, mas às vezes isso é feito inconscientemente. Você sempre usa para a mesma coisa as cartas, você sempre se pergunta qual que é o seu futuro, você sempre se pergunta como que eu tô hoje, você sempre se pergunta o que que eu posso fazer, né? Então, o fato de você sempre usar para a mesma coisa, aquela energia fica de certa forma ancorada, né? Então, mesmo a cruz, né, que o pessoal é, que vai para a igreja usa, né? Ele também tem já uma certa ancoragem de energia, muitas vezes. Por quê? Porque a pessoa usa o tempo todo, às vezes, ou usa sempre para a mesma finalidade, ah, para assentar a fé, né? Para ter uma conexão maior com a fé que ela tem. Então, às vezes ele não é usado, talvez essa terminologia, ou isso não é feito só para quem faz trabalhos energéticos, por assim se dizer, né? A gente faz isso mesmo que inconscientemente.
Então, casos mais simples, né, ou mais normais do dia a dia, é aquela pessoa que usa uma roupa específica, ah, não, essa é a roupa que eu uso para me sentir poderoso, para me sentir quando eu quero ficar bem, quando eu quero me apresentar bem, aí eu uso essa roupa. Ou o relógio da sorte, a meia da sorte, cueca, né? Também tem gente que tem. Então, quando eu uso isso, meu time ganha. Tem várias questões nesse sentido, né? Esses são alguns meio simples que muita gente faz. E tem aqueles que são até um pouco mais engraçado, até que você realmente percebe até menos, né? Que esses aí. Já que, por exemplo, é uma ancoragem que você pode fazer nas pessoas. Então, se você não conhecer uma pessoa, né? E à primeira vista ela não te pareceu uma boa pessoa, ou ela te fez algo de ruim em algum momento, às vezes toda vez que você vê aquela pessoa, você se sente incomodado, você fica bravo, você começa a se estressar, você às vezes já nem quer ir para o lugar que aquela pessoa está. Mas muitas vezes ela fez uma vez aquela coisa errada, né? Ela não é que constantemente está te fazendo mal. E, no entanto, o fato de você ficar ancorando essa energia nela faz com que você sofra muito, ou você se sinta muito perturbado, incomodado, sendo que não é que ela sempre está com aquela mesma energia. As pessoas mudam, né, de acordo com o dia. Tem dias que elas estão melhores, tem dias que elas estão piores. E às vezes a gente deixa de perceber essas pequenas variações, deixa de olhar a pessoa é, como, como uma pessoa inteira, né? Ela integralmente, né? Você olha só um lado, você começa a reforçar sempre o mesmo aspecto na pessoa, porque é o que você reconheceu primeiro. E por mais que ela tenha talvez uma tendência a ter essa energia mais forte nela, não é que ela não tenha o outro lado. Então, mesmo vale para as pessoas que você considera boas, né? As pessoas boas também, elas têm dias que elas estão bravas, tem dias que elas não estão bem, tem dias que elas podem estar meio deprimidas. E às vezes a gente deixa de perceber ou de entender tão bem esses momentos, por quê? Porque a gente sempre já vai com uma percepção pré-concebida de como que a pessoa é ou de como que a pessoa deve estar, né? Então, a minha reflexão de hoje era sobre isso, né? Para tentar observar um pouco mais o quanto que a gente vai reforçando, né? Esses padrões, né? De olhar sempre para a pessoa de uma certa maneira ou sempre colocar a mesma energia e no lugar de perceber o que que é que a pessoa está te passando naquele dia, né? E quanto que isso às vezes pode prejudicar ou causar um incômodo maior na sua vida. Eu sou uma pessoa que acha que a gente deve cada vez mais prestar atenção, né, no que está acontecendo, né, no presente, tentar tirar um pouco, né, essas questões, né, de quanto que a gente fixa nossas questões no outro, né, para a gente poder ter uma vida mais tranquila, né, um pouco mais pacífica. Espero que vocês tenham achado uma boa reflexão, que tenha sido proveitoso para vocês. E hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até mais.